Olha, quando a gente fala em inteligência artificial, muita gente ainda pensa em filme de ficção científica, né? Mas a verdade é que essa revolução ela não está vindo. Ela já chegou. E está transformando uma das áreas mais importantes para todos nós, a medicina. E o que a gente está descobrindo é que a IA é muito mais que só um monte de código. Ela pode ser, de verdade, uma nova esperança. Ok, vamos direto para a pergunta que todo mundo quer saber. Com tanta tecnologia assim, será que a inteligência artificial vai substituir os médicos? Essa é a grande questão, né? E a resposta, pelo que tudo indica, não é sobre uma coisa tomar o lugar da outra. É sobre uma parceria. Uma parceria muito poderosa. E para a gente entender como essa parceria funciona, nosso roteiro hoje passa por 5 pontos bem diretos. Primeiro, o que é, afinal, inteligência artificial? Depois, a gente vai ver os 2 superpoderes que ela tem. Em seguida, um caso prático na luta contra o câncer. Daí, a gente olha para a nova medicina digital como um todo. E, por fim, a gente fecha falando sobre o futuro dessa relação entre médicos e máquinas. Então vamos lá, começando pelo começo. A gente vai deixar o tecniquez de lado por um minuto e tentar entender o que a inteligência artificial faz de verdade. Na prática, qual é a dela? De um jeito bem simples, a inteligência artificial é um ramo da ciência da computação que tenta fazer uma coisa que parece impossível, ensinar máquinas a pensar de um jeito parecido com o nosso. Ou seja, aprender coisas novas, raciocinar sobre problemas e, claro, tomar decisões. É como se a gente estivesse dando uma espécie de cérebro digital para um computador. E se a gente simplificar ainda mais? Dá para pensar na IA como se ela desse para a gente 2 superpoderes, quase como nos quadrinhos. O primeiro é a capacidade de prever o futuro. E o segundo, a capacidade de criar coisas que simplesmente não existiam. E são exatamente esses 2 superpoderes que dividem a IA em 2 grandes categorias que estão literalmente mudando o mundo. De um lado, a IA preditiva e do outro, a IA generativa. Mas como é que funciona cada uma na prática? É bem fácil de entender, olha só. A IA preditiva, como o nome já diz, ela olha um monte de dados para tentar antecipar o que vai acontecer. Já a IA generativa, essa cria conteúdo novo, do zero. Então uma prevê o que está vindo por aí e a outra, de certa forma, inventa o que vem depois. Vamos focar na IA preditiva primeiro. Pensa nela como se fosse um detetive de dados. O que ela faz? Ela usa estatística e o famoso machine learning para vasculhar um volume gigantesco de informações do passado, encontrar padrões escondidos e, com base nisso, ela consegue prever o que provavelmente vai acontecer. É exatamente essa tecnologia que te diz se vai chover amanhã ou quanto tempo falta para o seu carro de aplicativo chegar. Agora, a IA generativa. Se a preditiva é a detetive, a generativa é a artista. Ela usa o que a gente chama de grandes modelos de linguagem, os LLMs, sabe? Você dá um comando, um prompt, e ela cria praticamente qualquer coisa. Um texto, uma imagem, uma música. Ela consegue até escrever a sinopse de um filme que nunca existiu. Ok, agora que a gente já entendeu a teoria, vamos para a prática. E para uma prática que mexe com a gente. Vamos ver como esse superpoder de previsão está sendo usado numa batalha real, pela vida. A luta contra o câncer de esôfago. Olha, o câncer de esôfago é um dos mais letais que existem. A taxa de mortalidade é muito alta e a sobrevida, infelizmente, bem baixa. E parte do desafio, um dos maiores para os médicos, é justamente este. Como é que se escolhe o tratamento certo para cada pessoa? É uma decisão que pode mudar tudo. É exatamente nesse ponto que a IA entra e faz algo que soa como ficção científica. Pesquisadores desenvolveram modelos que conseguem fazer uma análise profunda dos dados genéticos do tumor de um paciente, e o resultado é simplesmente incrível. O sistema consegue prever como aquele tumor específico vai responder a 174 tipos de medicamentos. Pensa no que isso significa. Um tratamento feito sob medida, totalmente personalizado. É o futuro da medicina acontecendo agora. E a precisão disso tudo é de cair o queixo. Para dar um outro exemplo, um estudo usou IA para prever doenças crônicas, e o modelo atingiu uma pontuação de 0,845. Ok, esse número pode parecer abstrato, mas o que ele significa na prática? Significa um nível de acerto altíssimo. É a ciência mostrando que sim, essa tecnologia é confiável e pode de fato ajudar a antecipar problemas de saúde. E olha, esse caso do câncer, por mais impressionante que seja, é só a ponta do iceberg. A verdade é que a gente está vendo uma revolução silenciosa acontecendo em praticamente todas as áreas da medicina.
Pensa só, na radiologia, a IA ajuda a identificar anomalias em exames de imagem que às vezes o olho humano não pega. Na cardiologia, ela pode detectar arritmias em eletrocardiogramas com uma velocidade incrível. Na oncologia, como a gente acabou de ver, ela personaliza os tratamentos. E não para por aí. Na psiquiatria, ela analisa padrões para ajudar em diagnósticos. E na oftalmologia, ela consegue até detectar problemas que podem levar à cegueira bem no comecinho. A revolução está em todo lugar mesmo. E talvez o mais maluco de tudo isso é que a mesma tecnologia, a mesma lógica por trás de um diagnóstico de câncer, é a que já está no nosso dia a dia. A IA que uma empresa como a Procter & Gamble usa para criar fotos super realistas, ou a que o Spotify usa para fazer prévias de podcasts, ou que o Mercado Livre e o UPS usam para otimizar as entregas de pacotes, o motor por baixo de tudo isso é o mesmo. Isso só mostra o quanto essa ferramenta é, ao mesmo tempo, fundamental e super versátil. E tudo isso nos traz de volta àquela primeira pergunta, lá do começo, que talvez seja o ponto central de toda essa discussão. Como é que vai ser essa parceria entre a inteligência humana dos médicos e a inteligência artificial das máquinas? Afinal de contas, qual é a regra do jogo? Bom, os próprios órgãos reguladores da medicina, como o Kremers nessa resolução, já estão deixando isso bem claro. A mensagem é direta. A inteligência artificial não substitui a decisão do médico. Ela deve ser usada como uma ferramenta. Uma ferramenta poderosa, sim, mas sempre em benefício do paciente e da sociedade. Ou seja, a IA é a assistente, não a chefe. E para garantir que essa parceria funcione do jeito certo, de forma ética, existem alguns pilares, 4 regras de ouro, digamos. A primeira, e mais importante, supervisão humana sempre. A decisão final é do médico, ponto. Segunda, segurança total dos dados. A privacidade do paciente é inegociável. Terceiro pilar, transparência. O paciente tem o direito de saber como a IA está sendo usada no seu tratamento. E por último, algo fundamental, evitar a desumanização. A tecnologia é um suporte, ela nunca pode substituir a conversa, o olho no olho, a relação humana. Então, no fim das contas, é isso. A inteligência artificial está sim nos dando novos superpoderes. A capacidade de prever doenças, de criar tratamentos sob medida, de literalmente salvar vidas. A grande questão que fica, então, não é mais se a gente vai usar essa tecnologia. A pergunta de verdade é como a gente vai aprender a usar esses novos poderes com a sabedoria, com a ética e, acima de tudo, com a humanidade que a medicina sempre vai exigir.